por um Uma odd mandante. alta, eu acho que as odds estão justas, tá? A Série B é muito isso, o fator casa acaba pesando muito. Bom, vamos agora finalizar com Série B, tá? Tem um joguinho da Série B que é o jogo que abre o segundo turno, Vila Nova e Coritiba. Jogo que será sexta às 9h35 lá no Oba, o famoso Oba. Onésio Brasileiro de Alvarenga. Pois é, grande nome, gosto muito do nome do Oba. Coxa, que é vice-líder da Série B, né? Chegou a ser líder ali por um período, mas vem numa queda, tá? O momento recente aí do Coxa é até um pouco preocupante, pode-se dizer. Apesar do time já ter feito uma gordurinha boa, né? Tá meio que tranquilo em termos da Série B, mas eu acho que já pode meio que ligar um alerta ali do lado da equipe alviverde, tá? Vamos que vamos lá para o nosso aplicativo do Game Arena, vamos dar uma ilustrada. O Vila Nova que tá um pouquinho instável ali, né? Ele começou bem, pegou até G4 ali meio que no início da Série B, mas tá fora, encerrou o primeiro turno ali na 8ª colocação. Enquanto isso, como eu disse, o Coxa é o vice-líder, tá? Vamos só ver a pontuação. Coritiba com 35 pontos marcados, só que tem um ponto interessante, né? O Coxa, ele tem um jogo a mais do que o Goiás e do que o do Remo. A gente tá gravando isso aqui antes desse confronto acontecer, tá? Tem esse ponto aí a ser destacado. O Vila Nova em 8º lugar com 27 pontos, beleza? Bom, vamos para os confrontos recentes, né? Começando pelo Vila, que na rodada anterior perdeu fora, né, para o Volta Redonda, 2-1, até acho que abriu o placar, tá? Acho que tomou uma virada. Inclusive o Volta virou para o Atlético Paranaense, né, em casa, e agora virou contra o Vila Nova. Fez 2-0 em casa no CRB, uma boa vitória, fora empatou com o Avaí, 0-0 com o Operário em casa, aí foi um grande tropeço, né? Venceu a Ferroviária de São Paulo fora, 3-1, venceu o Atlético Goianiense no clássico 1-0, e antes disso foi a sequência, né? Tirou o time ali da parte de cima, que foram 6 derrotas seguidas, né? Sendo 5 na Série B. Teve um jogo ali pela Copa do Brasil, em que ele foi eliminado pelo Cruzeiro, né? Então, essa sequência acabou sendo crucial aí para o Vila Nova não estar dentro do G4. Pois é, começou bem, tem um time interessante, o Vila Nova que já vem batendo na trave aí nos últimos anos para subir para a Série A. Aí teve essa sequência de 5 derrotas consecutivas na Série B, mas de lá para cá, pode-se dizer, deu uma melhorada, né? Ele vinha inclusive de 5 jogos já invicto e aí perdeu esse último jogo. Mas eu vou destacar um ponto que eu considero positivo ali do lado do Tigre Goiano, é o setor ofensivo, tá? Que vem funcionando. O time conseguiu marcar gol aí, ó, em 6 dos últimos 7 jogos, tá? Até mesmo em partidas fora de casa aí, até mesmo quando perde, ele tem conseguido deixar pelo menos um golzinho o Vila Nova. E tem pela frente um Coritiba que é mais qualificado, né? É mais sólido, mas o momento recente é ruim, tá? O Coritiba tomou 5 em casa do Paysandu, aí ele empata fora contra o Atlético num jogo que o Atlético foi melhor, foi superior, criou mais chances e empatou em casa contra o Amazonas, que é um time do Z4, e que se você for até ver as estatísticas ali, aquele gols esperados, o Amazonas teve uma probabilidade maior de vencer a partida do que o Coritiba, tá? Então é um momento recente ruim, né? O time vem sofrendo muitos gols aí nos seus últimos jogos e como eu disse, eu acho que dá pra ligar um certo alerta, precisa dar uma volta por cima e voltar aos trilhos aí pra não correr risco de ficar fora aí do G4, né? O Coritiba é o rei do under 2,5, né? Com exceção desse jogo contra o Paysandu, que foi 5-2, dificilmente a gente tem mais do que 2 gols aí nos jogos do Coritiba nessa Série B, né? A grande maioria deles com nenhum, 1 ou 2 gols no máximo. A grande questão é que ele vivia um momento muito bom, ele fazia uma Série B muito boa, né? Ele vinha de 4 vitórias seguidas e aí eu acho que o momento já virou, né? Esses 3 últimos jogos já começam a preocupar um pouco. Cara, até em termos, e eu foco muito, não é só em resultado, mas em termos de atuação. Por exemplo, o jogo contra o CRB, ele vence por 1-0, mas, cara, foi uma massa do CRB por um bom tempo ali, tá? Em termos... esses 4 últimos jogos, se você analisa essa estatística de gols esperados, nos 4, a probabilidade maior do Coritiba era perder, tá? E aí ele conseguiu ainda sair com 1 vitória e 2 empates. Então o que me preocupa um pouco do lado do Coxa é isso aí. Muito bem, vamos para o nosso Momento Bet Nacional, vamos colocar aí na tela as odds, porque o favoritismo é dos donos da casa, né, do Vila Nova, mas uma odd bem alta aí. Uma odd alta, eu acho que as odds estão justas, tá? A Série B é muito isso, o fator casa acaba pesando muito, essa fase recente do Coritiba eu acho que acaba influenciando também aí nessas odds. E assim, eu acho que existe um certo risco de você ir numa vitória do Vila Nova e até mesmo no empate no Aposta eventualmente, porque eu não descarto ser uma partida muito movimentada e o Coxa voltar aos trilhos e conquistar uma vitória, tá? Mas um ponto que me pega um pouco é essa queda de rendimento da equipe do Coritiba. E por isso vou focar no Vila Nova nesse jogo, tá? Um golzinho do Vila Nova já paga 1,49, tá? Liberando 1,5, que é uma oddzinha que a gente já considera interessante. Cara, a gente tem o jogo inteiro para o Vila Nova, que é mandante,
deixar pelo menos um golzinho, uma equipe que marcou gol em 6 dos seus últimos 7 jogos e que deu uma virada de chave recentemente, contra um Coritiba que vem num retrospecto recente ruim. Então, eu gosto muito dessa opção, tá? E por isso vai ser a nossa hotbet, a gente vai com stake dobrada em mais de 0,5 gols de Vila Nova. Pelo menos um gol aí, como mandante diante do Coxa, a gente acredita muito nessa aposta. Muito bem, gol do Vila Nova aí sendo a nossa principal dica aí para esta quinta-feira.